Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E meu WhatsApp, o Instagram, estourou mais uma vez. E nessa feita, a pergunta dos meus amigos que me acompanham aqui através do Falando de Bíblia foi que no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, na Barra da Tijuca, não vou falar o nome da igreja, teve um culto em memória da pastora Ludmila Feber. Meus irmãos, muita gente anda falando da pastora Ludmila, mas a pastora Ludmila para nós foi um exemplo de fé. Você sabe o que é ter um câncer no seu corpo, um tumor, algo que te limita e que te coloca de cara com a morte? Irmãos, a pastora Ludmila não era somente membro da Igreja Batista Lagoinha, como ela se apresentava muitas vezes no culto de oração aqui em Niterói, na Lagoinha de Niterói. E diga-se de passagem, enquanto ela não chegava, o culto começava, mas quando ela chegava, o negócio virava. A mulher foi chamada, ela tinha intimidade com Deus. Irmão, todo mundo que tem intimidade com Deus é meio estranho, meio doido, e a Ludmila era assim, não era diferente. Uma mulher extraordinária, deixou para nós um legado, só que quando a gente faz um culto em memória de alguém, a gente acaba por manchar a sua história. Eu acredito que se ela tivesse oportunidade para voltar e falar com a gente, ela diria, não façam isso. Pensa numa pessoa que era muito simples. Em uma das suas últimas agendas, eu estive na oportunidade de estar próximo, ela com dores. O problema começa no seu pulmão. E você está vivendo em dias em que o Covid-19 ataca muito o pulmão, né, o sistema respiratório. E ela, com toda dificuldade, pegou a sua oportunidade. Ela não ficou se lamentando pela sua doença, pela sua dor. Ela foi glorificar a Jesus. Aí a gente vê uma cena dessa, a gente fica se perguntando assim, cara, será que eu sou crente de verdade? Porque a minha irmã estava com dores insuportáveis, mas continuou cumprindo o seu chamado. Quem é adorador, quem coloca Jesus como primeiro, independente do que esteja acontecendo, ele continua o seu chamado, o seu ministério, o propósito pelo qual o Senhor lhe confiou. E a pastora Ludmila foi isso. Exemplo para os fiéis. Hoje, depois que a pessoa morre, as pessoas tendem a falar um monte de coisa. Depois eu faço um outro vídeo falando lá da visão que ela teve, que ela viu, né? Pulmão, esôfago, isso e aquilo outro, que ela foi pegando e que está um burburinho danado aí nos últimos dias nas redes sociais, na internet. Mas o que eu quero destacar aqui é que ela não é a primeira a ser homenageada em um culto em memória. Irmão, a gente que é cristão, a gente não faz missa de sétimo dia. A gente não faz missa de sétimo dia. A gente chora com os que choram, e o momento é de choro, o momento é de luto, em respeito à sua família, em respeito à igreja, em respeito a seus amigos que acompanharam a sua história. Eu não vou falar aqui de fãs, porque crente não tem fã, ok? Quem tem fã é o cantor lá fora do mundo. Aqui nós temos irmãos em Cristo, e que alguns admiravam um pouquinho mais, e que de fato suas músicas, seu ministério foram tocantes para essas pessoas. Então, a gente precisa rever algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de culto em memória, a gente tem que lembrar 1 Coríntios, capítulo de número 11. Porque eu recebi do Senhor, verso 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O memorial da ceia do Senhor vai trazer para nós a beleza do Novo Testamentário. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Porque o Novo Testamento só é Novo Testamento a partir da ceia do Senhor, da primeira ceia instituída por Jesus. Quando ele pega matzá, que é o pão sem fermento, e ele pega o vinho, porque a mesa de pesa era excludente, a mesa de Páscoa, né, pesa era excludente, tinha que ser circuncidado, tinha que ser convertido ao judaísmo. E aí Jesus pega pão, pega vinho, insere a igreja em um memorial para ele, para a glória e do louvor do nome dele. Que aí tem igreja que faz uma vez por mês, tem igreja que faz de 15 em 15 dias, tem outras igrejas que fazem bimestral, outras trimestral, outras de 6 em 6 meses, outra uma vez no ano. Cada um segundo o costume que lhe é próprio. Mas quando a gente faz um culto em memória de alguém, a gente está fazendo por conta da ceia do Senhor, que é o nosso memorial da morte e ressurreição do nosso Senhor, até que ele venha. Só que a galera está fazendo umas paradas sinistras agora. É como missa de sétimo dia, isso é idolatria. Isso se chama idolatria. E vou repetir, se a pastora Ludmila tivesse a oportunidade de voltar aqui, ela diria para nós, não façam isso. Mas uma outra referência falando de Bíblia, Mateus capítulo de número 8, escrito está, e aproximando-se dele um escriba, verso 19, disse, mestre, aonde quer que fores eu te seguirei. 20, e disse Jesus, as raposas têm seu covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 21, e outros de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. 22, Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Olha que palavra forte. O escriba começa dizendo que quer seguir Jesus, o outro discípulo se levanta e diz, deixa que primeiramente eu vá sepultar o meu pai, e Jesus diz para ele, segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Sabe o que eu vejo num anúncio desse na internet, dessa determinada igreja? Que são mortos que estão sepultando mortos. Eles não entenderam que Ludmila não fazia parte desse contexto, ela estava aqui de passagem, ela era uma cidadã do céu, cumpriu o tempo dos seus dias na terra, e glória a Deus por isso, serviu como um canal de referência. E aí vem a pergunta para mim e para você, será que você é uma referência também? Que mesmo depois de morto, como diz Hebreus no capítulo de número 11, eu acho bonito uma referência aqui de Hebreus, que eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram e citei essa referência lá no dia da morte da pastora Ludmila. Sobre Abel, que diz assim, capítulo 11 de Hebreus, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Aí a parte que eu falo e por ela, depois de morto, ainda fala. Existem coisas que nós fazemos que mesmo depois de morto ainda falarão, ficarão vivas. Esse é o caso da pastora Ludmila. Suas canções, suas pregações, seu amor às suas ovelhas, ao rebanho que ela estava junto. E aí eu fico pensativo. Será que isso vai virar moda? Porque teve um pastor que morreu aqui em São Gonçalo. Morreu não, mataram. E ninguém sabe até hoje quem foi que matou. Já prenderam um monte de gente lá e fica nessas conversinhas aí e tal. Não foi. Mataram o cara. O pastor. E depois de uns dias fizeram culto em memória a ele. Gente, pelo amor de Deus, onde isso vai parar? Fiquemos com a Bíblia. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E se vamos fazer o memorial, continuemos no memorial da ceia, para Cristo. Glória somente a Cristo. Solos Cristo. Glória somente a Cristo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.